Olá, minha saudação especial no nome de Jesus para você, nesse dia, nessa hora, que Deus o abençoe. Eu quero falar para você hoje sobre um tema trágico, que tem sido muito comum nas nossas sociedades ao redor do mundo, o drama do suicídio. Em particular, eu quero falar sobre o suicídio de Judas, aquele discípulo de Jesus que fazia parte do corpo dos discípulos, que eram 12, e esse homem que teve contato com o conteúdo da pregação da vida, que esteve convivendo com a própria vida que é Jesus Cristo, toma uma decisão extrema de tirar a sua própria vida. Eu quero hoje pensar com vocês sobre o que levou Judas a cometer o suicídio, quais foram os passos que foram dados em direção a esse ato tão terrível, tão inominável que ele se sujeitou. É verdade que hoje, no mundo inteiro, esse índice de suicídio tem aumentado em muito. Há uma cooperação entre várias disciplinas, vários setores da sociedade e também dos setores governamentais para que se previna a ação com ações que são muito propícias para evitar o suicídio entre adolescentes, jovens, até crianças. Também pessoas na terceira idade têm cometido muito suicídio. As estatísticas mostram que tem sido muito presente a atitude do suicídio nas pessoas com mais de 60 anos que entram em depressão. O que é que nós podemos dizer sobre suicídio antes de falar de Judas e o suicídio que ele cometeu? O que pode-se dizer, sobretudo, em primeiro lugar, é que o suicídio é um ato extremo, é um ato que não tem volta, que não se pode se arrepender. Nós cometemos na vida muitos atos extremos, porém, mesmo sendo atos extremos, a gente pode reparar, compensar, voltar atrás. O suicídio não, é um ato extremo que você comete e faz, mas não tem como refazer de novo a vida, de trazer aquele que se foi de volta. Então, é um ato que tira a possibilidade de recomeço. E a gente precisa deixar bem claro que muitos que cometem o suicídio, cometem sem pensar, sem racionalizar no que estão fazendo. A dor é tão forte que eles querem mais extinguir a dor do que tirar a sua própria vida, mas isso se confunde muito e a confusão mental se estabelece. E muita gente que não tem nem histórico de ideação suicida cometem o suicídio. Então ninguém está impedido, está isento de pensar em tirar a sua vida em algum momento. As estatísticas mostram que em torno de 70% a 80% pensaram em algum momento da vida em tirar a vida ou desejaram morrer. Porque a pressão, a luta era tão intensa que eles achavam que a única forma de não sofrer mais era tirando a própria vida. Então a gente não pode julgar nunca quem comete suicídio, primeiro porque a gente não está na pele daquele que passa por pressões, por lutas extremas. Isso não quer dizer que a gente aprova, e nem a Bíblia aprova. A Bíblia nem incentiva, nem aprova o ato do suicídio. Porque há outros caminhos para poder trilhar, há outras formas de pensar, e a religião, a filosofia, a psicologia prestam um serviço relevante para dar outras alternativas àqueles que pensam em tirar a sua própria vida. A psicologia tem ferramentas, tem técnicas, tem abordagens que estendem a mão e que conduzem a pessoa que está com ideação suicida a prosseguir sua vida com novas alternativas, nova forma de pensar, de ter uma cognição ajustada. Mas eu estava aqui lendo o que Judas fez e faço questão de ler com vocês, e eu quero pontuar 5
motivo ou 5 acontecimentos que levaram Judas ao suicídio. Eu chamo a sua atenção para o conteúdo de Mateus capítulo 27, versículo 1 ao versículo 5, que diz: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, porque traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Esse é o resumo histórico que o evangelista Mateus nos traz desse último ato de Judas, quando, caindo em si, mesmo com remorso, tentou desfazer o que havia feito sem sucesso. Bom, a pergunta que se faz é: o que levou Judas ao suicídio? A primeira colocação e a primeira razão que eu quero apresentar para você que me ouve e me assiste nesse momento é que os que colaboraram com Judas no erro, na condenação à morte de Jesus, os seus parceiros de erros, se eximiram e colocaram a culpa nele. E ele, de alguma forma, por não saber administrar a situação, trouxe para si toda a carga de responsabilidade e colocou sobre os seus ombros. Às vezes a gente é levado por outras pessoas a cometer erros, equívocos, e a gente não consegue entender que a responsabilidade ao final é nossa, porque eu posso permitir que pássaros voem sobre minha cabeça, mas nunca permitir que eles façam ninhos sobre a minha cabeça. Isso significa dizer que quando Judas comete o ato de entregar Jesus com um beijo, dizer onde ele estava, Judas estava em conluio, Judas estava em uma espécie de organização criminosa para cometer uma injustiça, uma maldade contra Jesus. Os chefes sacerdotes, os principais religiosos de Israel tinham ódio, mas Judas tinha recebido o amor de Jesus, tinha convivido com ele. Só um ato ligado a dinheiro ou à sua vaidade, ao seu narcisismo, que justificaria tal gesto, tal atitude de se juntar para que Jesus fosse condenado e morto. Então, o peso da culpa, o peso do erro, as responsabilidades colocaram-se sobre os seus ombros e ele teve que lidar com elas. Ele lidou da forma mais errada, entendendo que a única forma de compensar ou de ajustar o seu erro era tirando a sua própria vida, talvez pensando na repercussão e de não poder mais conviver na sociedade daqueles com os quais ele convivia ou se relacionava, porque ele havia sido um agente da condenação e da morte. Ele não soube lidar com as responsabilidades. Talvez o caminho esteja aí, a gente aprender com as responsabilidades. E quando a gente aprende a lidar com as nossas responsabilidades, a gente sabe que o poder de decisão, o poder decisório que nós temos, também ele é cercado de grandes responsabilidades. Nós não podemos agir por impulso ou de forma irresponsável. Tudo que fazemos, dizemos, tudo que está planejado tem que ser cercado de organização, de reflexão, de ponderação, de ajustamentos, para que a gente não faça algo que depois venhamos a nos arrepender. A vida é cercada de situações e nessas situações eu sou chamado a tomar decisões. E algumas decisões são acertadas, outras são erradas ou equivocadas. No entanto, eu sou responsável por elas.
Se eu tenho essa bênção de tomar decisões livre, eu também sou responsável por minhas atitudes. Então a gente tem que avaliar bem as decisões e as consequências para depois não viver numa situação sofrida em que muitas vezes a gente pense que a morte é a solução, é o único escape. Outra coisa que a gente pode deferir da história que a gente acabou de ler é que, além de entender que ele era responsável pelas suas decisões, ou seja, as decisões levam a responsabilidades e nós somos responsáveis, Judas também pensava que uma simples compensação resolveria os erros que a sua atitude trouxe. Em outras palavras, deixe-me trocar isso em miúdos. Judas, quando viu o que fez, ele tentou trazer uma amenização ao seu gesto e querendo compensar o que ele havia feito para trazer uma diminuição na consequência, sobretudo na sua mente, porque talvez nada poderia mudar, como não mudou. Jesus foi apresentado a Pôncio Pilatos, Jesus foi julgado, Jesus foi, por fim, morto por uma entrega dele, pelo conluio que ele teve com os judeus. E assim, ele se apresenta aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos principais representantes da junta de governo de Israel, que é o Sinédrio, e tenta devolver as moedas que ele havia recebido. São 30 moedas de prata. Em Êxodo, é o montante, é o valor que se paga quando um animal, um boi ou algo parecido, mata um escravo de alguém. O valor que essa pessoa tinha que compensar ao senhor do escravo que havia sido morto era 30 moedas de prata. Ou seja, Judas, além de vender Jesus, de trair Jesus, ele trata Jesus como alguém que tem um valor baixo, que é tratado como um escravo. Então a gente vê como o coração de Judas estava disposto a vender Jesus barato, a diminuir o valor de Jesus, mesmo tendo recebido tanto, tendo feito tanto. Jesus é tido como alguém inferior para Judas, um valor desse. E ele pensa que ao devolver as 30 moedas de prata que ele havia recebido, ele estaria com suas mãos limpas. Suas mãos não estariam sujas de sangue, ao contrário. Há compensações que a gente faz que não muda nada. Há tentativas de reparações que a gente faz que às vezes não muda nada. E isso é dramático, isso é terrível. Por mais que isso pudesse de alguma forma trazer uma amenização momentânea à sua mente, às suas emoções, a médio prazo a situação se manifestaria mais uma vez e ele teria que lidar com sua culpa, com seu erro, com a sua responsabilidade. Então, eu atribuo que Judas tenta amenizar a carga da sua consciência, da sua crise de culpa, tentando devolver as moedas que ele havia recebido. Então nós vemos que são dois atos até aqui que vão encaminhando Judas para um ato extremo, o ato do suicídio. Primeiro, quando ele faz conluio e, sem pensar, faz coisas que estavam na sua responsabilidade, ele não estava lidando com essa responsabilidade, não conseguia lidar com a responsabilidade do seu ato. Depois a gente viu que ele tenta compensar o seu erro devolvendo, jogando no templo as moedas que ele havia recebido. Em terceiro lugar, ele até tentou esboçar um arrependimento que Mateus chama de remorso, porque há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O remorso vem pela tragédia de ter sido descoberto, de ter sido exposto. Alguém
descobriu que a gente havia feito algo. Por causa disso, eu então me entristeço, posso até chorar, mas é porque eu fui descoberto. É porque agora o meu nome vai para a lama. É porque agora as pessoas não vão mais me ver com respeito, com dignidade, vão me ver como um traidor. É mais pelo que eu perdi e não pelo que eu cometi. O remorso, ele é momentâneo e ele não traz consequências de mudanças concretas e perenes. A gente vê uma distinção muito grande entre Judas e Pedro. Ambos erraram com Jesus. Um se arrependeu de fato, o outro teve remorso. A gente sabe que Pedro, ele quando se encontra com Jesus, Jesus marca o encontro com Pedro lá no Mar da Galileia, e ali ele se encontra, Pedro tem um coração compungido, Pedro está envergonhado pelo que ele fez com Jesus. E Jesus então dá uma missão para Pedro, e Pedro é outro homem depois disso. Ele tenta compensar e fazer muito, muito mais do que poderia ter feito para trazer à história, às nossas vidas, demonstrações do arrependimento sincero. Judas não. Judas, tanto é que ele não se arrepende, que ele toma esse ato extremo de fuga e de não procurar se ajustar. É isso que acontece quando lemos a história de Judas. Outra coisa interessante ao se colocar é que Judas comete suicídio por não conseguir suportar as pressões do sentimento de culpa. A coisa só vai se agravando, se avolumando. A complexidade do seu pensar, o seu modo de fazer conexões e cognições vão se enfermando, vão se adoecendo. Ele começa a ter dentro da sua estrutura psíquica, no seu coração, nas suas emoções, sentimentos confusos de vergonha, medo, culpa. E ele passa então a perceber que toda aquela carga de culpa que ele trazia não tinha escapatória e ele viveria carregado por esta culpa pelo resto da sua vida. E porque ele não queria viver debaixo do jugo da culpa, ele se coloca à disposição de cometer o ato extremo do suicídio. E assim fez, por não saber lidar com a culpa. Nós, seres humanos, somos seres culpados diante de Deus. E Deus sempre nos dará a oportunidade de nos arrependermos, de nos aproximarmos dele, de estabelecermos um ato de comunhão, de aliança com Deus e, ao mesmo tempo, de ter uma nova vida ao nos arrepender e ao nos separar das condutas e pensamentos do nosso passado. O cristianismo, a proposta de Jesus é com o arrependimento e não com a culpa. É com o perdão e não com a culpa massacrante. Jesus vem tirar de nós o peso, a carga daquilo que nos condena, aquilo que é munição de Satanás para nos acusar. O acusador tem sempre o prazer de apontar os nossos defeitos. Jesus diz que nenhuma condenação há mais, porque o seu sangue foi capaz de nos purificar de toda injustiça, de toda imperfeição. Judas não quis arrependimento, quis remorso. Judas não quis o perdão, Judas fugiu da culpa. E por último eu quero dizer que Judas suicidou por não conseguir lidar com as consequências dos seus atos. Tem a ver com responsabilidade, mas tem a ver com a natureza do seu ato. Judas, quando traiu, quando negou Jesus, ele se traiu, porque quando você vê o sinal que Judas disse, que era a senha para prender Jesus, Jesus estava com seus discípulos no Getsemane, e quando ele se aproxima, ele diz, olha, aquele a quem eu beijar, é aquele a quem vocês devem prender. Por que Judas não disse aquele a quem eu esbofetear? Por que Judas não disse aquele a quem eu cuspir nele? Mas Judas diz aquele a quem eu beijar, porque ele havia recebido tanto amor, tanto afeto, tanto espaço
espaço à comunhão, que ele se trai. E às vezes nós nos traímos. Nós traímos outros e nos traímos. E Judas aqui está se traindo. Era uma pessoa tão digna que a única forma que cabia na cabeça de Judas para trair Jesus era beijando-o. E ele faz isso. Então ele vai dizer, eu não podia ter feito isso. A minha ganância, o meu interesse por dinheiro, e quando você lê os evangelhos, você vai ver que Judas muitas vezes demonstrou interesse por dinheiro muito mais do que pessoas. E aqui você encontra uma marca muito clara da sua forma de pensar que leva a formas de agir. Judas não conseguia mais lidar com as consequências dos seus atos. Muita gente comete suicídio por isso. Muita gente, por estar doente emocionalmente, psicologicamente, comete suicídio. Muita gente, por motivos que a gente desconhece, comete suicídio. Às vezes a gente julga porque a gente se mede por nós, que temos alguma condição espiritual e psicológica de reagir a essas tensões e pressões do mundo. Mas devemos sim olhar com certa misericórdia para essas pessoas. A história de Judas, ela termina com o contrário que deveria ser. A Bíblia diz que os seguidores de Jesus são mártires. O que é o mártir? O mártir é aquele que está pronto a morrer por Cristo e por causa de Cristo. E praticamente quase todos os discípulos de Jesus morreram como mártires. Judas foi o único que morreu por suicídio. Os demais foram mortos por honra e pela glória de Deus. É um triste fim. Que a gente viva por Cristo, seja capaz de estar pronto a morrer por Cristo, mas nunca morrer por nós mesmos. Eu diria que, por fim, o suicídio é uma morte por nós mesmos. Por nós mesmos porque cometemos o suicídio e por nós mesmos porque a gente não consegue lidar com a nossa dor. Que Deus nos livre do suicídio e nos faça sempre mártires. Deus abençoe.